Pessoal, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais um Decision Conecta podcast. Hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito especial, com a Bárbara Matos, que vai conversar um pouquinho aqui conosco. Bárbara, primeiramente, seja muito bem-vinda. Obrigada, Dani. A este segundo podcast. E hoje nós vamos conversar um pouquinho, então, com relação a sua vida pessoal, sua carreira profissional, né? E também podemos dizer que a Bárbara fez um MBA na FGV, né? E vamos conversar também com relação a isso para ver o que mudou na tua vida, o que o MBA serviu para você, né? Você que hoje é uma empresária, né? Mas vamos lá. Vamos iniciar, então, a nossa conversa aqui, perguntando um pouquinho, porque eu sempre digo, né, o protagonista hoje é você, né, eu que gosto muito de falar, às vezes tem que segurar muito a língua, né? Então, Bárbara, fica à vontade para falar um pouquinho de você, contar um pouco da tua trajetória, tua experiência de vida, né? Por favor. Primeiro, Dani, obrigada pelo convite, né? É um prazer estar aqui fazendo parte do teu podcast. E vamos lá, o que eu puder conversar aí, te trazer um pouco aí da minha trajetória para complementar. Espero estar trazendo novas inspirações aí pro pessoal. Coisa boa. A minha trajetória começou, eu desde pequena brincava com meu vô na sala de casa e eu sempre era comerciante, com a minha madrinha também, eu sempre fazia lojinha e todo mundo ia comprar da minha lojinha. Então eu sempre tive uma veia comercial que desde pequenininha ela começou a se mostrar, né? E eu fui crescendo e, é claro, as habilidades foram mudando, os desejos dentro das áreas profissionais foram mudando. Então, lá pelas tantas da minha vida, eu era uma bailarina e aí eu queria fazer nutrição, e aí depois eu queria fazer fisioterapia, aquele embrolho da adolescência que todo mundo deve ter tido, que não sabe nem o que tá fazendo no mundo, né? E aí depois eu entendi que eu gostava mesmo era do comércio, que eu gostava mesmo era de ter um business, né? Mas eu não tinha preparo para isso ainda e nem conteúdo para isso ainda, né? Então eu prestei vestibular para administração. Primeiro ano, vou fazer só para o federal. Rodei, não passei, né? E aí mais um ano de cursinho. Aquele ano de cursinho, fiquei estudando. E aí a minha mãe falou, tu vai fazer agora para todas as universidades, porque agora tu vai começar a faculdade. Eu disse, então tá bom. Daí fiz, tomei outro tufo da Federal, mas eu passei na na PUC e na SPM, lá de Porto Alegre. E aí entrei pro curso de administração com ênfase em marketing da SPM, lá em Porto Alegre. Dentro desse curso a gente teve algumas oportunidades boas de entender um pouco mais sobre o mundo dos negócios. Ganhei 2 prêmios pela universidade em planejamento de marketing, um planejamento de marketing que nós fizemos, eu e minha equipe, eu e meu grupo. Nós tiramos o primeiro lugar da escola inteira. E no ano seguinte eu ganhei 2º lugar em gestão estratégica, na parte estratégica, planejamento estratégico, também com a minha equipe. E aí eu comecei aquele encantamento pelo mundo dos negócios. Isso fazia parte de alguma empresa júnior, alguma coisa? Fiz parte da empresa júnior dentro da SPM, né? Eu entrei primeiro como consultora, fiz um planejamento de marketing na empresa júnior, na SPM. E depois acabei me candidatando para o cargo das diretores, da diretoria, como eles chamavam, né? Da empresa júnior, no caso. Da empresa júnior da SPM, né? Tá. Aí eu fui diretora financeira, no primeiro momento, e depois eu fui diretora de projetos dentro da empresa júnior. Mas esses prêmios foram fora da empresa júnior, esses prêmios foram dentro de sala de aula. Tá. Foram trabalhos de sala de aulas das disciplinas equivalentes a cada um deles, né? E assim eu fui indo, né? E aí eu entrei pro mercado de trabalho. Só que o mercado de trabalho não é aquele café com mel, né? Não é... Aí caiu o balde de água fria. E aí vem um balde de água fria. Então, assim, a gente tinha um discurso, assim, dentro de faculdade. Ah, vocês querem ganhar 30 mil por mês.
esses 30, eles nunca chegaram no meio empresarial, né? A batalha eu tive que cavar muito. Passei por algumas empresas até me encontrar. Eu me encontrei muito quando eu fui trabalhar no mercado de intercâmbio. Isso já tinha te formado ou não? Isso Já tinha me formado. Tá, então na tua graduação, então, você fizeste a graduação, esse meio tempo trabalhavas também? Eu trabalhei nesse meio Conta um tempo. pouquinho disso, trabalhou com o quê? Importante, muito bom, Dani. Eu trabalhei em algumas empresas como estágio, fiz estágio na empresa Júnior, e aí estágio da empresa Júnior durou 1 ano e meio ao todo. E depois eu trabalhei na Goldstein, Cirela, Uhum. né? E o meu trabalho de conclusão foi quando eu trabalhei na empresa Goldstein e me apaixonei pelo mercado imobiliário. Ali começou a minha paixão no Mas mercado tu descobriu imobiliário. que tu te apaixonaste naquele momento? Naquele momento. Porque eu era estagiária da Goldstein e eu trabalhava com os plantões. Então, com os decorados. Então, eu visitava o decorado, a gente ajudava a montar o decorado, a parte financeira do decorado. E ali eu me apaixonei pelo mercado imobiliário. Os eventos, tudo que a gente fazia dentro do mercado imobiliário, eu me apaixonei. E eu sabia que em algum momento eu ia voltar a trabalhar com o mercado imobiliário. Mas que aí eu tive que sair, porque naquela época ainda os estagiários trabalhavam 8 horas e meia, 9, e eu já tinha começado o TCC. E aí já não dava mais. TCC, para quem não sabe, é trabalho de conclusão de curso, tá, pessoal? Nem sei se existe mais hoje Pois ainda. então, também não sei. Na graduação, Mas não sei se é então. TCC, se é dissertação, não sei mais. Era TCC, né? Era TCC, sim. Então, já estamos ficando velho. Certo. Então, eu fiz meu TCC. Aí, o meu TCC foi sobre comportamento de compra do mercado imobiliário de alto padrão em Porto Alegre. Comportamento de compra, mercado imobiliário de alto padrão. Bom, Porto então a Alegre. gente tem algumas palavras interessantes aí. Alto padrão, Uhum, compra, uhum, comercial e uhum. comportamento. Perfeito. Então tem uma parte de psicologia, né, comportamento, tem uma parte relacionada à conversa com pessoas humanas, né, recursos humanos não, parte entre pessoas, né, Isso. interpessoal, né, e a questão de padrão, né, alto padrão. Você sentia muita vontade? Por quê? Porque eu queria contrariar o que os escritores estavam dizendo sobre o comportamento de compra de alto padrão. O que eles me traziam, né? Eles traziam que o comportamento de compra de alto padrão ele era demorado. Era muito tempo. As pessoas demandavam mais tempo para fazer compras de alto padrão, de alto valor envolvido, né? Não de alto padrão, de alto valor envolvido. E aí, quando eu fiz as entrevistas com essas pessoas que tinham apartamentos, que na época o alto padrão em Porto Alegre, isso, vamos lá, eu fiz meu trabalho de conclusão em 2008. Alto padrão em 2008 era 500 mil reais, né? Sim. Então, quando eu entrevistei essas pessoas, por que tu comprou esse apartamento? Não, eu entrei, me apaixonei pela banheira e comprei. Me apaixonei pela banheira. Então Pela banheira. era a mulher, então, quem decidia. Não posso falar. Eu assinei um contrato de. Não posso. Te conto em off Tá bom. depois. Então ali eu me apaixonei. Ali foi que eu sabia que eu queria trabalhar com comportamento de compra, com pessoas e com comércio. Uhum. Eu não sabia em que momento que eu ia usar isso e como que eu ia usar, mas eu sabia que eu tinha que desenvolver habilidades para tanto, né? Então aí finalizei o curso, né? E Comentário de intercâmbio. acabei indo para o mercado de trabalho, fazendo estágio, eu não me encontrava em nenhum trabalho, fui para uma empresa de pesquisa de mercado, não me achava, eu não me achava no mercado de trabalho. Eu demorei para me achar no mercado de trabalho, né? Então, isso também, para quem está nos ouvindo, não se culpem, às vezes a gente demora mesmo. Né? E eu demorei. E aí que eu fui fazer meu intercâmbio. Diversas coisas na vida pessoal aí também que desencadearam a minha ida pro intercâmbio, que foi a melhor coisa. Hoje, assim, foi a melhor coisa que me Para a aconteceu. área do intercâmbio, isso? Eu fui fazer o A fazer o intercâmbio. intercâmbio, Então, tá. essas coisas da vida pessoal Uhum. desencadearam para que eu pudesse fazer esse intercâmbio, né? E aí eu fui. Passei 3 Foste pra meses lá onde? fora, eu fui para Toronto, no Canadá. Maravilha. Excelente escolha, né? Excelente escolha. Primeiro mundo, excelente escolha.
Então, fui para Toronto, fiquei 3 meses em Toronto. Aproveitei muito meu tempo lá. E aí, vamos voltar pro comércio, né? Eu não podia trabalhar em Toronto. Talvez eu vá presa agora, até, inclusive. Porque eu não podia trabalhar, mas eu queria muito trabalhar lá. E aí, eu fui na Victoria's Secrets. E eu disse pra guria, eu quero muito trabalhar aqui nessa loja. Ela falou assim, não, você não tem visto de trabalho. Eu disse, não tem problema, eu quero trabalhar aqui. Ela, então tá bom, então eu vou te botar trabalhando no estoque. Tá brincando. Aham, sem visto. Eu não tinha visto de trabalho. Já era... Mas Eu eu quero. fui, falei com a gerente, eu quero. E ela me enfiou lá no estoque. Beleza. Bacana. E ela me pagou como? Com produtos da produtos, né? Victoria's Secrets. Eu saí com uma mala de produtos da Victoria's Secrets. Enfim, uma bolsa que eu tenho até hoje, a bolsa rosa, assim, escrita Victoria's. Nunca esquece. Claro Que não, momento? tá lá. Tá lá, e se me pedem emprestado, nas crianças, não pode, Não essa é pode. minha. Isso é totalmente minha. Então aí, voltei. Quando eu voltei, surgiu a oportunidade de eu trabalhar no mercado de intercâmbio. E aí eu trabalhei numa empresa durante 2000 e... Isso já estamos em 2011. Tá. De 2011 até 2012, em Porto Alegre. E acabei indo trabalhar para a mesma empresa no Rio de Janeiro. Isso parte comercial também? Comercial, Total. O total negócio comercial. é falar com pessoas, é vendas, Venda, movimentação, venda. correria. Emitia passagem, emitia seguro, fazia tudo. Falava com as escolas no exterior, então eu acabava praticando meu inglês também durante todo esse trabalho, né? Então eu praticava o inglês e tinha encontro com escola. Foi um trabalho sensacional. Sensacional. E aí fui trabalhar no Rio, com a mesma empresa. Te mudou pro Rio, então? Me mudei pro Rio. De Malicuia. O sorriso no rosto, por que sorriso? Morar no Rio é bom, né? Morei no Rio aí durante quase um ano lá. Mas é um perrengue. É bom. Mas não é a vida, né, de praia. Outra movimentação. É, outra movimentação. Comparada a Porto Alegre, É. não tem como comparar. Mas também é outra vida. Né? De oportunidades, de vida, assim, de coisas pra fazer, de vida, né? E aí acabei indo pro Rio, fiquei lá no Rio. E aí eu voltei pra Porto Alegre. Por mil motivos. Voltei pra Porto Alegre. E aí eu fui convidada pra falar, pra trabalhar numa empresa. Pode falar numa empresa? Word Study, tá? Na verdade, eu tenho uma relação com que era a dona da Word Study até hoje, muito boa, com a Carla. E eu fui trabalhar com a Carla na Word Study. E ali a minha vida começou a mudar, financeiramente falando, né? Então, eu já tinha um outro patamar financeiro. Daí, a Carla trocou de empresa, ela foi Não, desculpa, a Word Study eu continuei na Word Study, porque agora tem um outro passo aí. Fiquei na Word Study esse tempo todo, de 2013 até 2016. Tá? Isso. De 2013 até 2016. Quando, então... Comercial também. Comercial também, puro. Só que a Word Study, ela tinha muito mais eventos com escolas, ela tinha muito mais oportunidades dentro, né? Então, a gente vendia high school, coisas que eu não vendia na outra. Eu vendia cursos de universidades, eu vendia programas para os meninos que queriam jogar futebol lá fora. Então, assim, me abriu um leque de outros programas, de outros ganhos muito diferente do que eu tinha até então. Então, ali eu comecei, como eu te falei, a ter um outro patamar financeiro, né? Mas aí, eu conheci meu atual marido e decidimos que iríamos pro Rio de Janeiro morar, né? Tu conheceu em Porto Alegre, então? Eu conheci ele no Rio. Conheci ele no Rio. Voltou para Porto Alegre, aí, trabalhou. Naquela vinda, vai pro Rio, vai volta. Mas a passagem tá cara, né? Então... E vamos pra onde? Vem pro Rio. Só que no Rio, aí eu tive uma queda em termos de trabalho. Uma enorme queda em termos de trabalho. Eu continuei no mundo do intercâmbio lá, mas numa empresa completamente inferior. Diferente de todos os ganhos que eu já tinha tido até então. Mas ruim, assim. Desesperador. E aí eu engravidei. Daí eu tava grávida,
no Rio de Primeiro Janeiro. filhote. Do primeiro, Ok. do Matheus. Uhum. Tava grávida, no Rio de Janeiro, né? Sem todo aquele meu apoio familiar que eu tinha, né? Em Porto Alegre. E aí a gente decidiu voltar pra Porto Alegre. E aí, então, o Ju, né, recomeçaria tudo de novo, porque pra ele, dentro do mundo do personal trainer, né, é recomeçar tudo de novo. Ele é personal, então, isso? Ele é personal. Tá. Então, ele começou tudo de novo. Então, a gente voltou, eu um barrigão já, de mala e cuia, tudo de novo, vamos. E aí, com quem que eu fui falar? Com a Carla. Carla, tô voltando pra Porto Alegre. E dela assim, quando é que tu volta a trabalhar comigo? Daí o coração Aí eu bateu. disse assim, quando tu quiser. Daí o Matheus já tava com 7, 8 meses, creche, E vambora. e vamos embora, né? E aí, em março de 2018, isso, ele nasceu em 2017, em março de 2018, eu voltei pro mercado de intercâmbio, Uhum. né? Fiquei de março até agosto de 2018 ali com a World Study, até que a Carla resolve trocar de bandeira e vai para experimento. Aí nós vamos para São Paulo, a gente faz treinamento, a gente vai e volta. E em setembro de 2018, eu tenho uma proposta para trabalhar na Fundação Getúlio Vargas, na Decision, de Porto Alegre. E aí eu fiquei, e agora? Porque eu tava com 2 corações, né? Trabalhar com uma pessoa que eu gostava muito, que era a Conhecia há Carla, muito que eu tempo. conhecia, que era, nossa, uma pessoa que eu tinha o maior respeito toda a vida até hoje, né? Ou seguir o meu sonho. Porque não sei se tu sabe disso, não sei se eu já tinha comentado contigo isso, mas eu sempre tive um grande apreço pela FGV. Sempre gostei muito da FGV. Em alguns momentos já tinha pedido informações sobre curso, sobre MBA, mas nunca tinha dado o pontapé de ir fazer. De fazer o De MBA fazer. da FGV, que era uma coisa que tu sempre quis, Que sempre era uma coisa desejou. que eu sempre quis. Porque eu sabia, né? Eu falei uma vez com um professor e ele me disse: tu não pode nunca fazer uma faculdade X e decair de faculdade como um pós-graduação. Tu tem que sempre ir para uma superior, ou mesmo nível ou superior. E eu tinha feito uma SPM, né? Eu tinha feito uma SPM. Eu não podia ir para fazer um pós-graduação numa universidade que não tivesse Não o fosse... mesmo renome, né? Aham. Então, aí eu disse, não, eu acho que tá na hora de eu seguir o meu sonho, vou ver o que acontece e vou trabalhar na FGV. Na Decision de Porto Alegre, Na no Decision caso. de Porto Alegre, na conveniada Decision. Aí eu nunca conversei com a Carla, a conversa com a Carla foi difícil, porque eu gostava muito de lá, eu tinha um ambiente muito bom, e eu tinha uma liberdade muito boa já lá dentro, Sim. né? E ela entendeu, super entendeu, segue teu rumo, segue teu caminho, é o teu sonho, vai. E eu fui. Então, eu comecei a trabalhar na Decision em setembro de 2018. E ali foi o grande passo, foi o medo, né? Eu tive medo de mudar, muito medo de mudar, porque eu tinha uma estabilidade financeira com a Carla boa. Mas eu sabia que eu precisava enfrentar, que eu tinha que ir. Aí o coração acelerou de novo, então tu gosta de emoções. Só que o problema é que eu tinha um filho pequeno, né? Pois então, já não é, as emoções já tem que ser mais cuidadas, né? Quando a gente tá sozinha é É diferente, né? bom, aí qualquer Aí coisa, né? vai Dorme qualquer no coisa, né? trem, faz qualquer Exato, coisa. exato. Mas eu tava com um filho pequeno, então eu tinha... Mas aí até conversando com o Ju na época, meu marido falou assim, vai. Se não der, Não deu. não deu. E Vambora. aí eu bato no peito aqui em casa. Então tá, então beleza, então fui. E deu certo, né? E deu certo. Então, o amor que eu tinha pela FGV, ele só aumentou, porque trabalhando dentro, né, lá dentro, todos os dias, com aqueles professores, com as turmas, com os cursos, com aquela diversidade toda, o meu amor se tornou muito maior. O que é que tu sentia com os professores quando tu conversava, que tu disseste, comentaste professores? Era uma troca, né? Troca de Uma troca de experiências? experiência, né? Sentia conhecimento? Como eu era supervisora comercial. Então, quando os professores chegavam, muitos me convidavam para almoçar, para tomar um café. Então, era a troca da experiência comercial. Eu falava que eu tinha ainda, sempre tive, tá? A ideia do meu negócio. E a gente sempre trocou essa ideia assim, mas se abrir o negócio, não, mas aí tu tem que ter coragem, tem que ter o capital, tem que pensar nisso, quanto que tu tem que ter de caixa. Então, sempre teve essa troca dentro da FGV, né? Com os professores.
Então, isso foi começando a me amadurecer, né? Eu já tinha toda uma bagagem profissional lá para trás, mas aquela experiência de um professor falando, de uma outra bagagem mais institucional, eu sabia que faltava. E aí tu sentiu uma diferença muito grande quando tu conversaste com os professores, com o conhecimento deles, com tanta prática. Isso. Eles têm outro nível, né? O professor da FGV, ele tem outro nível, porque ele tem experiência de mercado. Então, ele te traz uma bagagem de mercado. Então, quando a gente senta para conversar, não é sobre só o mercado de Porto Alegre ou de Floripa. É o mercado de São Paulo, é o mercado de fora, é o mercado, né? Nível Brasil, É nível Brasil internacional. internacional. E aí isso te traz outras perspectivas, outras ideias. Entendeu? E o MBA da FGV. Aí eu comecei em 2018, né? Daí em 2019 trabalhei o ano inteiro. Lembro que foi um ano excelente. Eu acho que ali a equipe toda bateu um ano excelente em termos de metas, de alunos. Era uma outra época. Era uma outra época, mas foi assim maravilhoso. E aí em 2020 eu resolvi fazer o MBA. A minha gerente lá na época tinha uma ideia de eu fazer o comercial, Gestão comercial. gestão comercial. Tá. Só que como eu tinha planos 2020 isso. 2019 na inscrição, tá, né? sim, Na entendi. inscrição. Eu disse, eu não quero fazer o gestão comercial. Eu quero fazer o gestão estratégica e econômica de negócios. E o que te motivou a não fazer o comercial e sim o GEM? Porque eu já tinha uma bagagem comercial boa. E eu tinha medo. Não é medo, mas é que eu queria a bagagem do GGEM. Pessoal, GEM é Gestão Estratégica e Econômica de Negócios. Tem que cuidar com esses papos aqui, porque, né? Gestão Estratégica e Econômica O de nosso Negócios. GEM. Exatamente. O que te levou, então? Desculpa. O GEM, ele tinha o conteúdo que eu precisava Conteúdo que tu precisava. para ter o meu Mas o negócio. GEM, então, Gestão Estratégica e Econômica de Negócios e o outro Gestão Comercial. Mas aí, deixa eu até me ajeitar aqui de novo aqui. Aí a gente tá, parece que mudando um pouco essa via, porque sempre comentaste na questão relacionada comercial e tal, e gestão estratégica e econômica de negócio. Será que foi alguma coisa aí, digamos assim, é o teu eu interior com relação a negócio, business? Foi aquele meu eu criança, né? Aquela Bárbara brincando com o vô na sala de comerciante, né? Dona do negócio. Vendendo e tirando dinheiro do vô, isso. Mais ou menos, Legal. coitado. Coisa séria, né? Então, eu era dona do negócio. E aí eu queria voltar a ser a dona do Eu negócio. era dona do negócio. Então, perfil forte, Sempre. sempre. Então, eu queria voltar. O que eu tinha que fazer? Gestão estratégica ia me dar isso. Eu sabia que ele ia me dar isso. Até porque, para quem não conhece o Gestão Estratégica Econômica de Negócio, ele é um conteúdo bem... Essa câmerazinha aqui, ó, essa câmerazinha... É um conteúdo bem extenso, um conteúdo bem aprofundado dentro do negócio, né? Dentro do gestão de empresários, de empresarial. Né? E aí tu acabou indo pra este, então. E aí a minha gerente me olhou assim, tu tem certeza? Pois Eu digo, então. Tenho certeza. Ela assim, tu vai dar conta? Eu disse, vou dar conta. E fui. E escolheu o MBA da FGV, em vez de escolher outro, pela questão relacionada ao quê? O que te motivou? Essas 3 letrinhas que tu comentaste que te sempre quis. A FGV, a gente sabe do reconhecimento dela no mercado, né? Sempre soube. Sempre soube. Pra tudo, assim. A FGV sempre brilhou o meu olho, né? E é o que eu te falei. A conversa que eu tive com um professor lá atrás, com outro professor, não era da FGV, que ele falou, ou tu tem que ir para uma universidade do mesmo nível, do pós-graduação, ou uma superior. E a FGV era superior. Então eu tava certo, tava no caminho certo. E aí começaste o MBA, então, em 2019? 20. Aí eu me inscrevi em 2019 e comecei em Pandemia. 2020. E aí veio pandemia. Jesus. Porto Alegre ainda. Porto Alegre ainda. E eu com uma criança de 2 anos e meio dentro de casa. Fazendo MBA. O MBA estava online, live. Live, para quem não sabe, pessoal, a metodologia que a Fundação utiliza via Zoom, né, aulas ao vivo, né, é um online ao vivo. Né, isso é importante comentar, tem
várias maneiras de falar sobre isto, né? Alguns usam live, outros usam aula ao vivo, mas o que importa é que é ao vivo via Zoom, isso aí, como se fosse o presencial, Não perde né? nada. Nada. Baita curso. Mas várias combinações foram feitas. Toma aqui o jogo, toma aqui. Porque eu tinha que estudar. Eu tinha uma criança de 2 anos e meio dentro de casa. E uma pandemia lá fora. Né? Então, do ano de 2020 foi aquele horror. Não sabia para onde ia, Tu de não, quem que e via, que do tu não que sabia o era. que ia vir no dia seguinte, né? Então, a gente teve um ano pesado ali em 2020. Claro. Virou 2021. Então, eu terminaria no final de 2021, né? Acho que dezembro, foi a minha última disciplina, de 2021. 2021. Foi. E aí, 2021, a gente teve ainda o Covid ali muito Muito forte, forte. ainda as nossas aulas. Uhum. Mas assim, já começando ali a partir de julho, começando aquele ensaio para aquela volta. Então, eu tinha o trabalho da FGV, eu tinha a FGV durante o dia, trabalhando o dia inteiro na FGV. Uhum. E de noite eu corria para casa, porque a gente já tava presencial lá na FGV. Daí eu ia para casa e ainda fazia o MBA, né? Daí as escolinhas começaram a voltar, daí começou, acho que maio Aí ali. começou a sentir gente de novo, Começou, digamos assim. as crianças de máscara, a escolinha Ah, começou a nem fala. voltar. Mas aí eu tinha ali o trabalho, mas pelo menos a criança já tava na escolinha. Aí eu ia pro trabalho, voltava, pegava e ia pro MBA, em casa ainda, né? E aí eu perdi minha mãe. Eixa, 2021. Em agosto de 2021, Aí caiu o mundo. subitamente. E aí eu tava assim, porque o que acontece? Aí tá, é importante agora essa parte. Ali, em julho de 2021, eu já tinha decidido que eu ia abrir meu negócio. E eu já tava procurando uma franquia da auxiliadora predial pra fechar. Tá, mas então. Aí, no Como meio do Como eu MBA. já tinha decidido, que história é essa? Já Eu já tinha tinha decidido. Eu já decidido. tinha decidido, sou eu que mando, é eu que mando e eu quero abrir uma. Porque Tá, mas. durante o MBA, Ah, aquela então. Isso. vontade Isso que eu queria te perguntar. Durante o MBA, aquela vontade. de ter meu próprio Então, negócio. então o MBA te ajudou a tu fazer uma transição de carreira? É. Ligou o botãozinho eu interior, Eu vou 20, e 30 anos azar. atrás, amor pela Isso. área imobiliária. Que aí a gente E aí? junta a ideia do voo lá atrás com a Hum. ideia do estágio que eu tinha feito. E eu disse, eu vou voltar a trabalhar no mercado imobiliário. E aí tu começou o MBA, bateu o pino e resolveu mudar de área. Resolvi mudar de área, mas eu tava na FGV. Bateu o pino no bom sentido, né? E continuei na FGV. Daí eu procurei a auxiliadora em julho. Daí eles me apresentaram as franquias que estavam em disposição. Pandemia ainda, né? Pandemia. Mas eles estavam vendendo imóvel igual a água. Ah, com certeza. Então ali eu vi, eu disse, é agora que eu tenho que entrar. É agora que eu tenho que entrar. E aí a gente já tava com. Eu tava com coffee na minha mão. E a minha mãe faleceu. Daí eu disse: para tudo. Não dá. Não é agora. Não tem cabeça. Para. Vamos por partes. Então a gente. Eu resolvi terminar o MBA, que era a única coisa que eu conseguia fazer naquele No momento. momento, terminar o MBA, E ok. cuidar do meu filho, era uma das coisas. Cuidar do meu filho e terminar o MBA. Foco total. Total. Né? E aí. Terminei o MBA. Passo 1, ok. Cuidar Passo do 1, filho, ok. Exatamente. Eu disse, bom, agora vai. Aí eu engravidei de novo. Ah, meu Deus do céu. Mas a vida é isso, né? Fantástico. Mas né, aí a vida é cara? isso. Eu disse aí. assim, quer saber? Agora eu vou curtir essa barriga. Seguia na FGV, Tá. né? Eu disse assim, agora eu vou curtir essa barriga. Tá, e o coffee, explica pro pessoal. Coffee Explica o que é é o... o coffee das franquias. O coffee é uma oferta, né, de Uhum. franquia, onde tem todos pós, contras, Uhum. cálculos, tudo que uma Retorno sobre franquia... investimento, papapá. Tudo que pode ter dentro de um contrato antes tá nessa coffee. Tá, isso, pessoal, é importante. Que é uma oferta de franquia. É importante explicar para quem né, nunca teve uma franquia ou não conhece. Essa questão do coffee, ela vai dizer para
o empreendedor que quer abrir determinada franquia. Quanto tempo ele demora para ter o retorno sobre o investimento, né? O ROI, né? Quais são os prós e os contras, o que ele tem que fazer, o que ele não tem que fazer. A franquia, ela te dá tudo pronto para que... Por isso que tu, né? É uma franquia, né? Não é abrir um negócio, digamos assim, sem nenhuma estrutura, né? Por isso que muita gente escolhe acabar abrindo uma franquia para ter todo o conhecimento, know-how, né? Então, é isso que serve o COF, tá? Antes de tu fazer a assinatura do contrato final, digamos assim, tá? E aí, então, Bárbara, fase 1, então, a gente pode dizer, eu já posso, gestão, tu fizesse a gestão quando tu dissesse, vou acabar o meu MBA, vou cuidar do meu filho, né? Só não deu para fazer a gestão da segunda gravidez, então, pelo jeito, não estava programada. Tava, mas eu de novo... Não, como tava? Tava, Não? Porque o que aconteceu? O que aconteceu? Eu tinha 36 anos. 36 anos, E ok. aí eu fui na minha médica e falei, ela assim, tu quer ter o segundo filho? Eu disse assim, tenho vontade. Só que a cabeça da mulher hoje é diferente. Se a gente pegar uma pessoa, a minha mãe com 36 anos já era mais senhorinha, né? Entendi. E eu com 36 anos tô fazendo crossfit, correndo na rua e achando que eu tinha 18, né? E aí ela disse assim pra mim, aquela frase me marcou pra caramba, porque ela me disse assim, ó, se tu quer ter o segundo filho, tu não te esquece que tu já tá no fim da vida reprodutória. Jesus! No fim? Como assim no fim? Como eu, querida, como eu no fim, jovem, né? Sim. Não, tá no fim. E aquilo ali eu fiquei assim, Você tá chegando ao fim, né? 36, até uns 40 e poucos. Sim, mas teoricamente, né? Falando... Mas aí tem toda aquela questão, né? Vai ficando perigoso depois dos 40. Sim. Então, Tá, assim, ok. vamos lá, na segurança... Legal. Na segurança... Né? Eu agora. estava chegando ao Ok. fim. E ela assim, e tu tem que ver, porque daqui a pouco, né, não vai ter a facilidade pra engravidar que tu teve do Matheus, que eu acho que eu espirrei e devo ter engravidado, porque eu não me dei Entendi. conta. E eu espirrei de novo, fiquei grávida de novo. Pra dar uma balançada na vida. Com a facilidade... Balançar na vida. Vou dar uma balançar na vida agora, já que eu foquei e tal, eu preciso dar um outro foco. E aí eu engravidei de novo. E aí eu disse, bom, vou curtir essa gravidez, né? Não sei. Que é o que eu tô fazendo, vou curtir essa gravidez, vou ficar aqui. E curti um monte minha gravidez. 2022. 2. Então, assim... Livre, leve, solta quase. A segunda gravidez também, ela veio como um afago pra dor que eu tinha tido enorme ali em 2021. Ok, então, ajudou assim... muito. Ajudou um monte. Foi extremamente muito bem-vinda, pode-se dizer. Foi um divisor de águas, né? Do gordinho, foi um divisor de águas dele ali, que veio e eu tava meio despreparada, né? Você nunca tá preparado, né? Começando por aí, né? Filho não existe preparação, não dá, né? Não existe. E um diferente do outro, então... E aí eu... Tá, e o coffee ficou na bandeja, ficou dentro da E gaveta. o pessoal do acelerador, oi, Bárbara, e aí? Eu disse, agora eu tô grávida, agora eu vou ficar grávida e assim... Estou grávida. Estou grávida. Estou grávida. E aí o Rodrigo nasce em janeiro de 2023. Tá, ok. Porto Alegre ainda, a gente tá, vamos situar. Porto Alegre ainda. Vamos situar. Porto Alegre ainda, nasce lá. E aí, eu não sei, ele nasceu 26 de janeiro de 2023. Eu não sei bem o dia, tá? Mas eu acho que foi antes do meu aniversário ali, dia 17 de fevereiro. Eu acho que lá pelo dia 10, eu renasci das cinzas e marquei reunião na auxiliadora predial. Eu com o meu marido e o Rodrigo com nem um mês. O gordinho? Gordinho. Com nem um mês. E o Matheus? Na também, escola. né? Ah, tá, beleza. Na escola, já com vida normal, sem máscara. Sim. Marquei. O Rodrigo era recém-nascido, literalmente. Então, marcaste a reunião. Do nada, entre aspas. Agora eu vou. Né? Eu já tinha feito o inventário da minha mãe, eu já tinha... Então, assim... Tá, isso é importante. Então, a tua gestão já tinha sido feita, né? E aí, então... Já tinha terminado ali em 2023. Mulher empoderada. É agora e eu vou e deu. Exatamente. Já tinha resolvido todas as questões dos apartamentos. Tudo. Tava tudo resolvido. Agora tinha que desresolver de novo. E vamos arranjar mais alguma coisa. E aí, marquei a reunião. Marcou a reunião. Eu ainda... Fevereiro, 2023. Com os pontos da cesárea ainda. Vambora. É isso aí. E fui.
E aí, a gente conversando. Eu disse, tá bom, o que tem em Porto Alegre? Não, Bárbara, não temos mais Porto Alegre. Deu, como assim? Se 2021 tinha? Tinha, mas não tem mais franquia. E aí? Deu, tá, o que tem grande em Porto Alegre? Ah, tem Gravataí, tem Cachoeirinha, deu... Não é a minha área. Não é o que eu tô buscando, Ok. não era o que eu queria. Hum. Então, vocês não estão em expansão pra Santa Catarina? Estamos. Tem Jurerê? Não tem ninguém ainda pra Jurerê, deu. Então tá bom. Como assim? Agora somos nós. Do nada? O meu marido ficou me olhando assim, louca. Jurerê, assim? Jurerê, louca, da onde essa mulher? Mas o Ju sempre compra as minhas, né? Essa é, né? Já entendi. Já entendi. O Ju sempre compra. Onde eu vou, ele fica assim, ai, lá vamos nós de novo, né? E vambora. E vambora, né? E aí eu disse, nós vamos pra Jurerê, Ju. Então, vambora. Mas eu precisava de tempo, né? Precisava um pouco mais de tempo pra organizar a vida. E aí, cheguei. Aí me desliguei de Decision, me desliguei de FGV. E aí comecei a organizar as coisas pra franquia e pra mudança. Aí eu queria te fazer uma pergunta com relação a isso. Como que o teu MBA te ajudou nessa organização que tu acabaste de dizer? Eu acho que... Bom, primeiro assim, vamos lá. Primeiro vem a parte agora dos colegas, né? Que eu acho que essa primeira parte inicial do pontapé foi a parte dos colegas, né? Os meus colegas eram todos empresários, empreendedores, pessoas muito bem-sucedidas. Networking, né? Nós chamamos. Total! Né? Então, ali eu vi assim... Eu quero ser um deles. Eu quero ter esse conteúdo que eles estão trazendo muitas vezes para dentro da sala de aula e eu não tinha, né? E eu quero entender desse mundo dos negócios sendo empresário e empreendedor. Eu quero isso para mim. Eu sempre quis isso para mim. Né? Então era um deixar adormecido por um tempo. Tava lá. Mas aí começou a fazer um MBA e digo, cara, eu gosto desse negócio. E olhando aquela galera, e diretor, e gerente, empresário, com 2, 3 negócios e franquias, eu falei, eu quero ser assim também. E aí assinou em 2023. Aí em 2023 assinei a Coffee. E comecei a organizar a nossa vinda para Florianópolis. Vinda para Florianópolis, Jurerê. Com 2 crianças debaixo do braço. Aixa, vida, coisa boa, né? Isso é dor de barriga todo dia, como eu digo, né? E aí não é nada fácil aqui, né? Não foi nada fácil, né? Então... Isso que eu ia te perguntar agora, né? Não foi, então... Não foi nada fácil. Claro que tu tivesse uma mudança, tivesse, então, que abrir, né, uma loja, né, no mercado imobiliário, da auxiliadora. Que tu sentiu quando tu chegou num lugar novo, com uma empresa nova, com uma vida nova, num bairro, numa cidade que está em pleno crescimento, expansão, absurdamente, não total. temos nem o que... Qualidade de vida, tudo. Ok, né? Escolheste um lugar maravilhoso, não tem nem o que dizer. Sítio de particularidade, digamos assim, no mercado, porque tu pegou, tu abriu a porta e agora? Foi a mesma sensação que eu tive quando eu fui morar no Rio de Janeiro. Então já tinha experiência. A sensação... Não, mas diferentemente, porque agora eu tinha 2 filhos debaixo do braço. Mas a sensação de... Ok, é diferente do tirar férias. É diferente. Do tirar férias. Né? Que eu tinha que traçar o meu caminho. Eu tinha que abrir meus caminhos todos. E tudo de novo. Por quê? Porque Porto Alegre já era conhecida. Sim. Né? Porto Alegre eu tenho um ciclo de amizades. Eu tenho um grupo de pessoas que eu conheço muito bom. Aqui Sim, não. tu tinha segurança, tu tinha conforto, Total, né? Mesmo que seja pra sair, já, pra... tudo. Então a gente tinha 2 carros, a gente vendeu um carro pra vir pra cá, né? Então eu tive uma vida que mudou, que virou. Mas que eu sabia que eu queria virar, porque eu tinha um objetivo final lá, né? Que era o sucesso do negócio. E qual foi um desafio grande que tu teve para abrir
essa franquia? Tu abriu, primeira porta, sentiu o mesmo sentimento, que tivesse o sentimento do Rio de Janeiro, mas o que foi diferente? Porque agora tinha 2 filhos embaixo do braço, né? Tem 2 filhos, obviamente. A gente não tá lá ainda, né? Que o mercado não é assim, né? Que O mercado não é assim. Quem era auxiliador aqui em Jurerê? Os gaúchos conheciam a gente. Sim. Mas o pessoal aqui. O pessoal de Santa O pessoal de Santa Catarina Catarina. foi uma das primeiras, foi a primeira. Do norte da ilha foi a Norte da ilha primeira. foi a primeira. Já tem outras, a gente tem na Lagoa, tem em Uhum. Campeche, no sul da ilha. Mas a do norte da ilha, ela foi a primeira. Foi a primeira. E aí é um desafio, né? Porque o Pois norte da então. ilha... E agora? E Não agora? conhecia ninguém. E aí tu começa a ter que conhecer. Então a gente matriculou as crianças num colégio referência, dentro do bairro, né? Um Uhum. colégio Sim, te dá alguma referência para pra começar. Eu começar. tinha que começar. Daí eu comecei a participar de jantares de mulheres influentes em Jurerê. Então eu comecei a ir, daí começa a conhecer Tu pessoas. entender o mercado. É que tu tem que entrar no mundo de Jurerê Para entender o mercado. pra entender o mercado. Então, isso é uma questão, entender o mercado. Entender o mercado. Tu tem que entender. E não é Não é. a balinha com mel. Não é. Primeiro, porque tu tem muita concorrência. Muitas imobiliárias. Segundo, tem imobiliárias muito antigas, né? Mas eu tinha uma coisa e quando me falam, e quando chegam lá, mas tem um monte de imobiliária, né? Deu assim, tem um monte de concorrente. Eu falei assim, não, eu não tenho concorrente. As pessoas ficam me olhando assim, tu não tem concorrente? Eu não tenho concorrente. Sabe por que eu não tenho concorrente? Por causa do meu atendimento. Comercial. Comercial. Comercial puro. Aí eu trago meu comercial Aí de vem novo, o né? comportamento que a gente tinha comentado antes, lá atrás. Aí eu trago meu comercial, eu trago o atendimento, eu trago tudo. Lá atrás. Traz todo o meu comercial que eu tive com os alunos da FGV, que são diferenciados. Então isso já te elevou um nível na tua conversa, tu sentiu que tu não podia, quando tava fazendo MBA, chegar lá e conversar sobre qualquer coisa. Não. Tu tinha que Tu manter tem que ter um conteúdo. nível. Tem que ter conteúdo. Tem que ter conteúdo, como Tem que ter diríamos. conteúdo. Muitas vezes os alunos conversavam com a gente, ficavam conversando. Então, assim, tu tinha que ter conteúdo. E eu trouxe pro mercado imobiliário. E aí, aí eu começo a ver a minha loja ter mais movimento. Aí eu começo a ver as pessoas apontando pra minha loja. Olha! Tu tá aqui! Não sabia que tinha auxiliadora. Então. E aí tu começa a divulgar a marca. A te divulgar. Porque é o que eu digo. O pessoal compra do contrato auxiliadora, mas da pessoa Bárbara. Ou da pessoa Júnior, ou da pessoa Paula, ou dos meus corretores, né? Por quê? Porque o atendimento é diferenciado. Então, tu dá um rosto, né? Tu dá um rosto. Pra empresa. Tu dá um rosto. Né? E tu acabou, como tu comentaste, tu equilibra a vida pessoal com a própria gestão do negócio. Acho que isso é uma questão importante de comentar. A vida pessoal e a vida profissional hoje, elas são distintas, mas elas estão muito ligadas. Então, até porque eu trabalho com meu marido, né? Depois sim. Parabéns. Isso é uma questão que tem que dar os parabéns aos dois, porque isso não é fácil. A gente tá aprendendo a se respeitar, cada um no seu espaço, no que sabe fazer. Entendi. Né? Ele também tem uma veia comercial. Então, eu aproveito que ele tem essa veia comercial e não me distancio do comercial, porque eu sabe que eu não me distancio de nada, Sim. né? Mas eu acabo ficando com essa parte burocrática, de contratos, Essa parte da gestão. desse entendimento de gestão para mim. Da gestão em si. Então, isso que a gente pode comentar. Então, essa tua parte comercial, tua veia comercial que tu falaste, né? Tem muito uma pegada, então, muito relacionada ao MBA, na questão, no que tange o conhecimento, né? Então, quando você vai conversar, bom, tu está em Jurerê, então tu tem imóveis de alto padrão, né? Tu tem os interessados, né? Tu tem que ter um perfil em como lidar com a situação, lidar com as palavras, com o conteúdo, entender o que aquela pessoa deseja,
eu acredito que isso seja um ponto muito específico, assim como nós, com relação ao MBA, que é compreender o que a pessoa quer. Mesmo ela não sabendo o que ela quer, tu tem que entender para, olha, eu acredito que o teu imóvel é mais para esse lado, mais para aquele lado. Literalmente, tu acaba fazendo uma pequena gestão da própria pessoa, um entendimento, a compreensão. É perfeito. Até porque, Dani, muitas vezes essa pessoa vem, e a gente já teve casos, é que tu tá morando aqui. Tu sabe, tu conhece também do mercado imobiliário, até tu sabe Sim. trabalhar comigo lá. Uhum. O que acontece? As pessoas, por exemplo, a gente teve um pessoal gaúcho que veio de férias, passou ali e disse assim, a gente queria um apartamento aqui. Assim, bem pertinho do mar, ou se der de frente, Assim. 2 dormitórios, Lindo. garagem com piscina, até 1 milhão eu vou. E deu problema. Deu ruim. Deu ruim. Não vai rolar. Aí eu falo assim, se a gente conseguir de um dormitório, um prédio sem elevador, Uns 400, 500 metros da praia, é muito. JKzinho é muito. E olha lá. E as pessoas ficam Prédio assim, antigo. quê? É isso. É isso. Eu demorei muito pra me adaptar a esse mercado milionário, sabe? Porque é um mercado diferente do nosso. Em Porto Alegre, tu compra apartamento de 400, 500 mil e apartamento bom. Aqui tu não compra. É muito difícil encontrar, né? Como assim? Aí eu pensei, não vou vender nunca? Meu Deus, o que eu faço e O agora? que eu faço? Quando eu Em me dei Jurerê conta... abriu uma empresa no ramo imobiliário, tem que vender apartamento, tem que alugar apartamento. Tô aqui com 2 filhos, sou de Porto Alegre, não conheço ninguém. Aí os aluguéis de 7, 8, 9, 10, eu falei assim, vai dar ruim. Vai dar ruim isso aqui. Vai dar ruim. E não deu. E não deu. E aí vou... Foi uma construção até o jogo Está sendo, virar. né? Está sendo, e claro. será durante Será muito sempre uma tempo. construção. Mas eu conheci as pessoas certas. Eu comecei a conhecer as pessoas certas dentro do mercado de Jurerê. Isso é uma questão de estratégia, né? Pura, né? Conhecer as pessoas certas. Eu não posso tentar colocar, e hoje eu coloco, mas ainda de maneira muito tímida. Se tu me perguntar hoje, assim, tu usa as disciplinas que tu aprendesse no GEM dentro do mercado todos os dias e todas elas. Porque eu tenho a finanças, eu tenho a parte de investimentos, eu tenho a parte de pessoas, eu tenho a parte do mercado econômico, que eu preciso entender. Total, tu tem que entender Eu do tenho que mercado. entender. Então, a parte de planejamento estratégico, a parte de viabilidade, eu uso todas. Viabilidade econômico-financeira, E do negócio. negócio. Então, assim, se tu me perguntar hoje, eu vou te dizer, eu uso todas e todos os dias, né? Só que eu ainda tô tímida em cada uma delas. Por quê? Porque eu ainda tô na fase de conhecer as pessoas certas. Ok. A gente tem que ir com humildade, digamos Humildade. assim. Humildade sempre. Mas eu entendi algumas coisas do mercado. E eu disse, eu preciso conhecer pessoas. Por quê? Um apartamento de 500, 800, 1 milhão, 1 milhão e meio. Eu vendo através de plataformas, né, de leads que vêm de plataformas de anúncios de apartamentos. Agora, o de 3, de 5, o de 10, esse é por relacionamento. Então a tecnologia te ajuda até um ponto. Até um ponto. É batata, é divisor de águas. É divisor de águas. Então, eu vou te dar um exemplo. Pois não. Essa semana, a gente teve, do meu relacionamento, uma pessoa que chegou e disse, essa pessoa quer uma casa até 3 milhões e meio em Jurerê. E tá contigo. E ele só vai fechar contigo. É relacionamento. Ele não vai olhar na plataforma. Ele vai olhar o que eu tenho. Ele vai chegar, ele vai perguntar pra ti, ele vai dizer, olha, eu preciso disso, 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 disso. E nós vamos sentar e nós vamos sentar conversar. e vamos conversar. Pessoal, hoje é dia 27 de setembro de 2024, né? Essa semana é importante, localização de tempo. Então, a gente, assim... Bárbara, Ju, auxiliadora predial, rosto, identificou, relacionamento... É a chave do meu negócio. Do meu negócio. É a chave do teu negócio. É a chave Então, do eu meu acho... negócio também, o relacionamento. O teu também. Indicação. Só que cada negócio tem uma chave. Tem uma chave, com certeza. Pode ser que o outro negócio não seja relacionamento. Seja só, enfim, produto. É plataforma digital?
Entendesse? Mas o nosso é. Mas a plataforma digital é importante pra vocês? Mas eu tenho uma, é que eu sou franquia, né? Tá. Então eu não tenho o site da Auxiliadora Jurerê. Sim. Eu tenho o site da Auxiliadora Predial. Mas tu poderias ter ou não? Não, eu não tenho, não, Tá, não tem ok, como. Não tem entendi. como fazer, ainda pelo menos, aquela ligação, Aham. não tem como. Mas eu tenho meu Instagram, Tá. né? Já é o rosto. No Instagram a gente trabalha pra caramba. A gente faz os plataforma vídeos. digital, plataforma digital. Porque o que acontece, né? A gente sabe o quanto as pessoas têm essa curiosidade em relação a essas casas de jurerê, aquelas mansões de jurerê. Então a gente acaba assim, eu tenho vídeos de oportunidades de negócios e vídeos de que a gente sabe que as pessoas que são imóveis muito mais caros. Mas a pessoa vai dar uma olhada. Mas é que é interessante Ela vai tu dar ver. Claro. É interessante. É bom, é ótimo, é lindo, tu é ficar maravilhoso. olhando é aquela casa com sonho, né? que tem heliporto, entendeu? Total. É surreal, né? E a gente se acostuma com esse tipo de casa. É isso que é mais engraçado. Tu te acostuma com o mercado, tu te acostuma com as pessoas. Mas a grande chave, a minha virada de chave foi conhecer as pessoas, as chaves, dentro do mercado de jurerê. E isso tu pode ter dito, então, que tu comentaste muito com relação ao teu MBA, né? Networking, pessoas. Então, ele te ajudou muito nessa questão relacionada, poxa, eu tenho que conhecer Uhum, a pessoa-chave. uhum. Eu tenho que saber, eu tenho que identificar. É aquilo ali. É aquela pessoa, é aquele negócio, é aquela frase, é aquele conhecimento. No caso, agora tu pegou e a gente aplicou um MBA aqui na questão do empreendedorismo, mercado imobiliário real. Uhum. É isso aí. Entendido. Quando a gente para pra pensar, olhar pra trás, assim, no início eu tava muito ansiosa. Quando eu parei e disse assim, agora peraí que eu vou raciocinar e eu vou montar um plano estratégico. Quando eu parei pra fazer isso, virou. Quando eu tracei o que eu tinha que fazer, que primeiro eu tinha que organizar, conhecer as pessoas certas, pra depois a gente... Virou. Que aí eu fiz o caminho que tinha que ser certo. Eu tava assim, ansiosa, agoniada, no desespero da venda. E ela não acontecia. Eu batia na trave 2 vezes, 3 também, sabe? Entendido. Isso tem uma questão importante de um rapaz que é de um educador, de um filósofo, né, de uma pessoa, Jordan Peterson, que eu sempre comento, quando tu tá no deserto, tu tem todos os caminhos para seguir. Então, a tua ansiedade é tanta que tu não sabe para onde ir. Então, tu tem que... Porque tu tem todos os caminhos. Então, não adianta. Tu tem que pegar, organizar a tua cabeça, focar e seguir naquele. Bom, aí tu chegou, seguiu. Aquele não é aquele. Bom, aí tu vira para outro. Mas se tu não fizer isso, tu fica exatamente que nem tu comentaste, uma barata tonta. Uma barata tonta. E estamos quase terminando aqui, Bárbara. Não sei se tu sabe, mas já faz quase 1 hora que nós estamos conversando. A gente foi conversando. Ai, não. Não Que fazia. bacana, né? Mas eu queria que tu dissesse o seguinte, de que maneira, né, a educação continuada ela é importante para empreendedores. Hoje a gente está conversando aqui sobre essa questão do mercado imobiliário, Uhum. né? Dentro da FGV, a gente tem um MBA focado nisso, que é a gestão de incorporação em construções imobiliárias, que a gente tem uma turma em Balneário rodando, né? Graças a Deus está indo super Maravilhoso. bem, né? Mas de que maneira a educação continuada ela é importante para o empreendedor, né? Educação continuada significa que seja um MBA, seja um curso de média duração, uma formação executiva, né? Ou seja, a continuidade dos teus estudos. Que ela ajuda, por que ela é importante para a empreendedora? Empresários. Eu já te digo, Dani, na verdade, eu até tinha conversado com o Ju e ele fica apavorado cada vez que eu falo, né? Ele fica assim, meu Deus do céu, é maluca. Daí, porque eu disse pra ele, eu falei pra ele assim, vou falar com o Dani. Eu acho que eu quero fazer uma pós-graduação online de finanças. Deu Ju assim, em que momento, Bah? Em que momento que tu vai fazer? Eu digo, não, Ju, sabe por quê? Porque vai ser importante. Porque o que acontece? O Gestão Estratégica Econômica de Negócios, ele é ótimo, ele foi ótimo. Ele me deu uma visão de negócio que eu tenho agora, maravilhosa. Mas agora a gente começa a... Entender que nós precisamos... Eu preciso... Outro encaixe. Não, agora eu preciso o quê? Disso. Daquele minimalista dentro do finanças. E eu amo finanças, né? Opa.
Adoro Tem que fazer um finanças. podcast 2 aqui, então, pelo jeito. Adoro finanças. Adoro. É o meu carro-chefe. É o meu carro-chefe. Então, eu tinha muita vontade de fazer uma pós, um MBA em finanças. Por quê? Para melhorar mais ainda o meu financeiro, que é o coração das empresas, Rei. né? O rei das Caixa é o empresas. rei. O Caixa é o caixa. rei. Entendeu? Ele que manda. Porque não é sobre entrar o dinheiro e gastar. É sobre entrar e tu reinvestir. Saber usar, né? Saber usar. Saber não perder o dinheiro. Entendesse? Saber não gastar, saber investir. Saber investir. Literalmente. Vou fazer o quê? Vou abrir uma nova franquia? Meu marido fica de cabelo branco cada vez que eu falo. Né? E se a gente abrisse... Não, não. Mas então Para. tem uma veia gigante aí, Uma né? veia Empreendedora e novos negócios, Maluca. business e evolução e movimento e 2 filhos, né? Não podemos esquecer dos 2 filhos, né? Se criam. Azar. Se criam. Sabe o que acontece? Diga. Eu acho... Tu também tem filho? Sim. E o teu filho também te vê trabalhando todos os Sim, dias. vai comigo também. Eu levo junto, Importante. mando limpar as mesas, o mais velho, né? Porque não faz nada ainda, Sim, né? coitadinho. 1 ano e meio, Amor. 1 ano e 8. Mas o mais velho, Matheus, olha só, agora tu vai me ajudar. Pega ali, pega o pano, limpa as mesas aqui dos corretores. Então a gente chega antes, eu organizo a loja antes para os corretores chegarem, daí ele me ajuda a limpar a mesa, organizar. Por quê? Porque ele tem que ver o trabalho né, do pai e da mãe, né? Eu acho que Tem que se sentir orgulhoso. tem que se sentir orgulhoso E fazer parte. e fazer parte. Acho que isso é importante, né? Não é trabalho escravo. Nós estamos Não. aqui ensinando como é a vida. Eu tô fazendo um bem pra sociedade. Pois então, né? Meus parabéns. Né? Porque assim, Meus parabéns. dá tudo. Não tem graça. Sei Não se serve vai pra ter graça. nada. Depois vai chegar e vai ser uma pessoa que sempre vai esperar. Vai ser mais um Mais um. abobado que pega o carro do pai, da mãe. Não! E vai trabalhar. Vai trabalhar. E já falei, eu brinco com o Ju, né? Eu disse assim, quando ele quiser trabalhar aqui, dependendo, né? Enfim, não entendi. sei em que momento Ok. vou estar aqui. Vai trabalhar na rua, vai agenciar imóvel. Não é assim, aqui tá como gerente agora. Não, não é gerente. Gerente do quê? Das fraldas? Porque não funciona assim lá em casa, né? Então eu acho que a gente faz um bem para a sociedade, assim, quando a gente inclui as crianças nesse mercado onde a gente trabalha bastante, se puxa bastante. Eles me viram, o Matheus, né? Me viu estudando MBA, me viu me formando ali no MBA quando eu terminei. Me viu abrindo um negócio, me viu aqui sozinha com os dois, porque eu fiquei 3 meses sozinha em Florianópolis com os dois. Eita, Sozinha. você não tinha contado. Sozinha. Quando a gente chegou em outubro ali, só um adendo, cheguei em outubro com os dois. Aí a ideia do Ju era ficar trabalhando em Porto Alegre mais um pouco, até Pra pra dar a um parte equilíbrio, financeira, dar um Dar uma equilíbrio. organizada. Exato. E eu fiquei com os dois aqui. Então, o Ju vinha todo final de semana pra cá. Vinha na sexta, voltava no domingo. Vinha na sexta, voltava no domingo. Isso é a vida como ela é, né? A vida como ela é. Não E tem eu nada sozinha de- com os dois. E aí, o que eu pensei? Eu não posso passar mal. Então, eu comia as mesmas coisas. Pão, massa. Que era coisa que eu sabia que não ia me fazer mal de maneira nenhuma, né? Eu não podia passar mal, eu não podia ter uma dor de cabeça com os dois. Eu tinha um Rodrigo de 8 meses. Faz quase 1 ano isso. Olha só. Agora tá sorrindo. Agora eu tô sorrindo. Agora eu respiro aliviada. História pra vida? Ah, com Livro? certeza. Ainda não. Ainda não. Ainda não, ainda falta. Ainda falta. Mas é o que eu te digo, assim, quando tu fala em educação continuada, ali só pegando o adendo, é isso, é saber que não tem que parar. Até porque, é como eu digo, a gente tem ainda as reciclagens durante a vida. A administração com ênfase em marketing, que eu estudei lá na SPM há Há um bom tempo atrás. 15 anos Mais de uma atrás, né? Ela não é o mesmo marketing de hoje. É outra coisa. O plano de completamente. negócios, Não, o plano estratégico. Hoje em dia, tudo assim, é o podcast, são as mídias, é o Instagram. Mudou. Outra vida. Mudou. Então, assim, se o profissional ele não vai se reciclando, Reprogramação. perde. Para no tempo. E morre. Então, ou tu é um profissional que tá antenado e entende que tem que voltar para a sala de aula, que tem que se reciclar. E como tu falasse, sala de aula para qualquer coisa. Um cursinho de curta duração, uma pós-graduação, um curso... Qualquer O coisa. negócio é se mover, é se manter-se em movimentação e crescimento. E para tudo. Inclusive para relacionamentos. Porque quando tu tá dentro de uma sala de aula, tu cria novas conexões. Tu conhece outras pessoas. Então, tu vai te reconectando e aprendendo, reconectando e aprendendo. Porque se tu parar, não vai.
Eu já disse, eu não vou me aposentar, né? Acho que eu nunca vou me aposentar. Eu acho que nós somos uma geração completamente diferente, né? Eu lembro muito da minha mãe, que se aposentou com 44, eu olho para mim com 41, eu digo, meu Jesus, Não, ainda daqui a 3 anos? Nem Deus, tá pensar. louco. Né? Então, aquela máxima, né, de Darwin que diz que aqueles que se adaptam são aqueles que sobrevivem, eu acredito que é exatamente isso que tu comentaste. Nós temos que estar sempre nos adaptando, nos mexendo, nos desenvolvendo para nos tornarmos pessoas, pode-se dizer, melhores, com maiores conhecimentos, porque quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente sabe o que não quer, mais a gente aprende o que quer e começa a compreender que a vida, ela é uma só, né? É uma só. Não tem como mudar. E mais interessante tu fica e melhores pessoas tu atrai. Pensa nisso. Pois então, né? É, eu aprendi isso também. Então, Bárbara, queria te agradecer. Ia fazer duas últimas perguntas como conclusão, mas nós já acabamos falando sobre essas duas últimas perguntas com a movimentação do negócio aqui. Tu vê que fluiu de uma maneira fantástica. Queria te agradecer pela Obrigada, Dani. presença, pela oportunidade de conhecer um pouquinho mais a tua história, né? Apesar de a gente já ter um maravilhoso relacionamento. 6, 7 Isso anos aí. exatamente, né? Tem sempre muitos detalhes que a gente acaba descobrindo com o andar da O carruagem. dia a dia às vezes não permite isso. Exatamente. Então, pessoal, agradeço a todos por assistirem a mais um episódio. Espero que as lições de vida que a Bárbara tenha comentado com vocês aqui, tenha dito, sejam muito úteis, né? E não se esqueçam de se inscrever lá no meu canal do YouTube, me seguir no @Daniel Ferronato, o seu, Bárbara, Instagram. O meu Não Instagram lembro. é da Babi Matos 1702. Matos com E 2 da T's. auxiliadora até o Jurerê Internacional. @Jurerê Alce Jurerê Internacional. @Alce Jurerê Internacional. Bárbara, muito obrigado Eu então. te agradeço, Pessoal, Dani. obrigado pela companhia e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.